A gente começar nosso resumão sobre funções. O tópico, na verdade, é sobre funções afim. Esse é o tópico. A fim de quê? A fim de complicar a tua vida para uma prova. Mentira. É que esse afim ele quer saber, ele quer se referir a uma reta, na verdade, né? Nós vamos ter alguns comportamentos. Primeira coisa que nós devemos ter em mente quando se trata das funções afim é sobre a estrutura. Estrutura. E a estrutura, ela é uma estrutura já conhecida pela gente, porque a gente estudou nas relações binárias, ax mais b ou f de x igual a ax mais b. Qual é a diferença? Nenhuma, só a linguagem utilizada para o nosso f de x e para o nosso y. Só que cada um desses elementos tem a sua função dentro de um cálculo matemático quando você está trabalhando com esse conteúdo. Qual é a função que você tem para cada um desses elementos? O y ou o f de x, eu vou tirar esse f de x aqui, a gente sabe que ele já vai ser a mesma coisa para a gente poder abrir um espaço aqui nessa estrutura. O y, ele geralmente vai ser trabalhado como valor final ou qualquer coisa que relacione um valor definitivo que você está querendo encontrar. Preço final, valor final, é, coisas que tiverem relacionado com a conclusão da tua questão ou com a finalização de algum preço, de algum valor que ele já te deu. Esse A, ele vai estar trabalhando aqui com o que a gente chama de coeficiente angular. Por enquanto, nós não vamos ter nessa para esse valor de A uma aplicação explicando por que ele é coeficiente angular. Simplesmente nós vamos associar esse valor de A sendo A positivo ou A negativo em relação ao eixo x. Em relação ao eixo x. Se o A for positivo, no nosso gráfico, a nossa reta de função vai ser da esquerda para a direita crescente. Ela vai estar subindo. Se nós estivermos olhando aqui um A negativo, for um, sei lá, y igual a menos 2x mais 6 aqui, por exemplo, o nosso A é negativo. Então, da esquerda para a direita, o nosso gráfico vai decair. Ele vai ser decrescente, tá? E ele também vai ter algumas traduções, esse A. Nós vamos ter alguns elementos que vão identificá-lo. Nós vamos dizer que esse A, ele vai ser, por exemplo, uma quantidade A por quilômetro rodado, ou sei lá, um valor de A por unidade ou valor, tanto faz, consumida. Consumida. Aqui. Então, ele sempre vai falar assim: e 2,50 por quilômetro rodado. Esse 2,50 é o valor de A. R$ 3 por produto consumido. Esse R$ 3 ele é o valor do A na nossa estrutura de função, tá bom? Então, nós já temos isso daqui mostrando o sentido do nosso gráfico. O nosso livro ele explica o sentido do gráfico, mas eu quero que vocês entendam que quando se trata do sentido do gráfico, nós estamos lidando com essa estrutura aqui, ó. A positivo, A negativo. É isso daqui que nós estamos trabalhando. É esse pedacinho aqui que nós estamos pegando para analisar o valor do nosso A. O valor do nosso B, ele é tratado como preço fixo ou taxa fixa, né? Numa questão que utiliza uma expressão antiga para táxi, por exemplo, nós conhecemos esse preço fixo como bandeirada. Inclusive, já acionei a coordenação de matemática para a gente fazer uma observação quanto a questões antigas, né, de coisas que não são mais do contexto de vocês. Isso daqui vai ser tratado como taxa fixa, preço fixo, preço fixo, e nós temos uma estrutura no nosso gráfico. B corta Y. Importante darmos atenção para isso. B corta
o eixo Y. Vamos supor que você tem um gráfico aqui, ó, e esse gráfico esteja dessa maneira, bem aqui, organizado. Bem assim. Onde bem aqui era um 2, por exemplo. Esse B cortando o eixo Y, esse 2 cortando o eixo Y é o B. Então, é uma das primeiras coisas que tu tem que olhar quando tu estiver trabalhando com funções afim. Dê uma olhada para esse cara aqui. Ah, professor, ele apareceu bem aqui embaixo, assim, ó. Não tem problema. O teu B vale menos um. Seria uma estrutura y igual a ax menos um. B corta y. É uma das primeiras coisas que tu tem que observar quando estiver trabalhando com estrutura de funções afim. Isso daqui ele é um resumo bem, assim, bem resumido mesmo de coisas que tu vai encontrar em questões voltadas para funções afim. Tem um detalhe que vai ser interessante nós analisarmos no nosso gráfico a estrutura das funções afim, que são as estruturas envolvendo lei de formação. Estruturas envolvendo lei de formação. Por enquanto, isso daqui é o que nós vamos precisar para esse primeiro momento. Mas assim, logo em seguida, na próxima tela, eu já vou colocar para a gente as estruturas envolvendo o sistema de equações. O tópico, quando trabalhar com sistema de equações, vai ser algo essencial para esse conteúdo de funções afim. Você precisa entender o que que essa linguagem significa e como identificar essa linguagem a partir de um gráfico. Claro que isso aqui é um exemplo que nós estamos fazendo, né? Mas o comportamento das questões que vão aparecer nessa nossa aula vão ser semelhantes a isso. Bora lá. Quando você trabalha com essa estrutura, vai ser bem direto que ele vai estar pedindo. Ele vai te dar essa informação e vai pedir a lei de formação. Sendo que, quando ele trata de lei de formação ou estrutura geral, ele está se referindo a y igual a ax mais b, ou f de x igual a x mais b. Mas é mais comum, quando ele pedir lei de formação a partir dessa linguagem, ele querer que você trabalhe com y igual a x mais b. É importante você saber disso. Você sabe que essa linguagem, ele trabalha com x e y já na ordem de coordenadas, já na organização de coordenadas. Então, eu sei que o meu 2 vale x, o meu um vale y. O meu menos 2 vale x, o meu 5 vale y. É importante a gente colocar isso dessa maneira. Mais importante ainda é a gente saber organizar o sistema de equações. Fiquem atentos a isso, fiquem atentos a isso e fiquem atentos a isso daqui, ó. Primeira informação dada. Eu vou colocar assim, na verdade. Primeira informação dada f de x ou f de 2 é igual a 1. Aqui eu já sei que esse 2 vale x e esse 1 vale y. Eu vou ter uma segunda informação dada. F de menos 2 é igual a 5, onde este cara vale x e este cara vale y. Turma, observem só o detalhe. Quando eu for colocar esse cara nessa estrutura, eu já tenho o valor de x e o valor de y. Então, eu só faço substituir mantendo A e B. Isso vai ficar 1 igual a A vezes 2 mais B. Eu só substituir. Mesma coisa aqui. Vai ficar 5 igual a A vezes menos 2 mais B. Só que nós vamos fazer essa parada aqui de forma mais direta posteriormente, tá bom? Eu vou repetir, eu quero que você fique atento à estrutura que está sendo trabalhada. Y é igual a AX mais B. Essa é a estrutura geral. Cadê minha canetinha vermelha? Está aqui. Essa é a estrutura geral. Eu quero que você fique atento à estrutura geral. Observe a estrutura geral bem aqui, ó. Y, Y, Y. Esse cara aqui é o Y. Ó. Esse cara é o X, esse cara é o X. A e B permanecem. Por quê? A minha lei de formação, ela é Y em função de X. O A e o B é quem direciona. Vou dar um exemplo de o que nós estamos querendo encontrar. Vou dar um exemplo, por exemplo, foi bom. Se eu tivesse isso daqui, ó, y igual a 3x menos 2. Observa quem é que está permanecendo. E observem o que formou a nossa função do primeiro grau. O nosso A vale 3, o nosso B vale menos 2. Vamos supor que eu tivesse essa função bem aqui, ó.
f de x igual a menos 5x menos 2. Menos 5 é o nosso A, menos 2 é o nosso B. Olha quem de novo está aqui, ó, o y e o x. Então, nós já temos, nesse tipo de linguagem, nós já temos x e y e nós estamos querendo encontrar A e B para depois manter o x e o y e encontrar a nossa lei de formação. A lei de formação é sempre dada em y em função de x. Sempre é dado dessa maneira. Observem que isso daqui vai gerar um sistema de equações para a gente. Vai ficar, organizando aqui, 2a mais b igual a 1. E aqui nós vamos ter menos 2a mais b igual a 5, certo? Nós já temos aqui isso sendo trabalhado. Algumas vezes você vai cancelar o valor de b, mas nessa nossa questão, o valor de a já está organizado para a gente cancelar. Então, a gente não precisa adaptar o valor de b para ser cancelado. Aqui, como a gente já está no nono ano do ensino fundamental, é importante saber que nós podemos fazer o processo da soma aqui. Vai cancelar esses dois. B mais B vai dar 2B. 1 mais 5 vai dar 6. 6 dividido por 2, B igual a 3. Encontrei o valor do meu B. Para eu encontrar o valor de A, é só substituir em qualquer uma das equações anteriores. Eu posso substituir nessa primeira, que aí não me obriga a trabalhar com número negativo. 2A mais B igual a 1. 2A mais 3 igual a 1. 2A igual a 1 menos 3. 2A igual a menos 2. Menos 2 dividido por 2, A igual a menos 1. Encontrei o valor de A, encontrei o valor de B. Agora eu substituo mantendo x e y e apenas colocando aqui o valor do meu A e do meu B. Ele pode ser organizado dessa maneira. Isso daqui é a lei de formação. Ele pode ser organizado dessa maneira, desta maneira, onde eu não identifico que o A é igual a 1, porque não precisa quando ele não for, né? Quando ele for 1, não precisa colocar ele na frente. Ou ainda f de x igual a menos x mais 3. Essas três organizações estão corretas para a lei de formação. E é isso daqui que tu precisa para esse tipo de comportamento. Esse daqui é o comportamento essencial se tratando de sistema de equações a partir da estrutura f de x igual a f de x igual a y. Essa é a estrutura que tu precisa. Próximo comportamento é quando nós temos a estrutura do gráfico. Lembrem-se que a gente, quando a gente trabalhou anteriormente com essa estrutura f de x igual a y, isso daqui deu para a gente isso daqui como estrutura, ó. Então, nós estamos procurando a estrutura de coordenadas. Só que essa estrutura de coordenadas x e y, onde x igual a 2, y igual a 1, aqui, ó, x igual a menos 2, y igual a 5, nesse caso aqui, observem que essa estrutura ela foi dada não na forma de coordenada, mas na forma de estrutura f de x igual a y. Por que é importante você saber disso? Porque algumas questões ela não vai te dar o gráfico, ela já vai te dar isso aqui de forma direta. E isso é bom, porque tu já sabe que tu tem um x e um y e tu tem dois pontos, acabou. Mas se tu tiver o gráfico, não tem problema. Por exemplo, eu tenho o meu ponto C. Quem é o meu ponto C? O meu ponto C é x igual a 7 e y igual a 10. Está aqui, ó, y10, x igual a 7, ficando 7 e 10. E o meu ponto D vai ficar 9 como x e 12 como y. Gente, eu vou ter que substituir de novo na estrutura y igual a x mais b. Qual é a diferença que eu vou fazer nesse caso aqui agora? É que eu já vou substituir de forma direta. Na anterior, a gente fez bem detalhadamente, né, o y igual a x mais b. Aqui eu já vou substituir direto. Observem, o meu x é quem está desse lado e o meu y é quem está desse outro lado aqui da coordenada. Esse cara é o y. Então vai ficar 10 igual
A vezes 7 mais B. E aqui eu vou ter 12 igual a vezes 9 mais B. Se eu for reorganizar esse sistema de equações, eu vou ter 7A mais B igual a 10. E aqui eu vou ter 9A mais B igual a 12. É bom a gente relembrar esses comportamentos. Eu só reorganizei. O processo foi o mesmo. Ou seja, eu só preciso descobrir o valor de x e y nessa jogada. E acabou. Só que a gente combinou uma coisinha, né, nas aulas anteriores, que a gente iria fazer direto o cálculo de sistema de equações, e é isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou multiplicar essa primeira por menos um para eliminar o valor do b, e depois eu encontro o valor de b. E por que que me interessa essa primeira multiplicar por menos um? Porque quando eu fizer 9a menos 7a, porque eu multipliquei por menos um, eu vou ter um número positivo. Se você multiplicasse essa segunda aqui por menos um, daria o mesmo resultado. O mesmo resultado. Mas você trabalharia com número negativo, não estou afim de trabalhar com número negativo ainda não. Vou fazer o procedimento de cálculo de forma direta. Esse cara vai ficar menos 7a. Ah, e detalhe, desse jeito como eu vou resolver esse sistema de equações aqui, é como você, no nono ano, tem que estar resolvendo. Esse 7a vai ficar menos 7a. 9a menos 7a, 2a. Esse b vai ficar menos b, porque eu vou multiplicar por menos um. Menos b mais b vai zerar. Esse cara vai ficar menos 10. 12 menos 10 igual a 2. E pronto. 2 dividido por 2, A igual a 1. Descobri o valor de A. Para eu descobrir o valor de B, é só substituir em qualquer uma das equações anteriores encontradas. Eu vou substituir nessa primeira aqui. Vai ficar para a gente 7A mais B igual a 10. O nosso A vale 1. 7 vezes 1 mais B igual a 10. Vai ficar B igual a 10. Aqui vai dar 7, vai passar menos 7 para o outro lado. B igual a 3. Encontrei o valor de A, encontrei o valor de B, agora eu vou encontrar minha lei de formação. A minha lei de formação é só reescrever a estrutura geral, mantendo o valor de A, substituindo o valor de A e o valor de B, mantendo x e y, né? Vai ficar y igual a 1 vezes x mais 3, está aqui o valor do B. Pode ser desse jeito, pode ser y igual a x mais 3, não tem problema nenhum, ou f de x igual a x mais 3. E, gente, lembrem-se do resumo que a gente acabou de ter. Quando o A é positivo, da esquerda para a direita, nosso gráfico cresce. Olha o que aconteceu com esse gráfico aqui, ó. Olha por que que a nossa estrutura da lei de formação está correta. O nosso A é igual a 1, ele é positivo. Se ele é positivo, da esquerda para a direita, ele cresce. Tá certíssimo isso, tá? Outra, aqui o nosso A era negativo. Esse gráfico aqui, provavelmente, ele era algo dessa forma, bem aqui, ó. Lembra? B corta Y, esse cara era 3. E por que que eu estou afirmando que ele estava decaindo? Porque o meu A era negativo nessa jogada. É importante a gente saber a movimentação do gráfico exatamente porque isso vai ser avaliado de vocês. Ele vai te dar uma estrutura, ele vai pedir para te verificar a estrutura do gráfico. Só para a gente fazer isso daqui, eu vou compartilhar o GeoGebra aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui o GeoGebra, só para a gente ter como fazer a comparação, tá bom? Pedindo aqui. Aí eu vou compartilhar aqui na nossa tela o GeoGebra para pegar a tela toda e para que você veja isso acontecendo, tá? Tá aqui o GeoGebra, para você ver como a estrutura que aparece para a gente é importante, a estrutura da lei de formação. Yasmin, fica à vontade. Professor, pode voltar lá rapidão, só para Aqui, perguntar um negócio. à vontade. Professor, por que que o senhor multiplicou por -1 ali? Porque a gente tá querendo eliminar o B. Lembra
Resolução de sistema de equações por meio da adição, pelo método da adição. Quando eu multiplico essa primeira por -1, eu faço isso daqui, Yasmin. Vai ficar menos 7a menos b igual a menos 10. A de baixo eu não mudo a estrutura. É porque eu fiz o cálculo direto ali em cima. Boa, então. Aí só que eu fiz direto. Desse jeito é como eu quero que vocês, no nono ano, estejam respondendo o sistema de equações de vocês. De forma direta, não precisando reescrever. Claro, se tu tiver com dúvida, reescreve, não tem problema nenhum, mano, não tem problema nenhum. Mas o importante é que o sistema de equação seja uma ferramenta de resolução. Vamos só confirmar o que a gente tinha previsto? Utilizando esse princípio aqui, ó, quando A for positivo e A for negativo. Y é igual a menos x mais 3. Está aqui a nossa estrutura. Y igual a menos x mais 3. Olha o gráfico decaindo. Da esquerda para a direita, ele está descendo. E isso faz sentido, porque o nosso A é negativo. Eu vou só trocar o A para positivo. Olha o que aconteceu. Da esquerda para a direita, ele está subindo. E outro ponto importante. Olha o B da estrutura. B é igual a 3. Olha onde o gráfico está sendo cortado no Y. Bem aqui, ó. É o 3. Se eu trocar aqui por 5, olha o que está acontecendo. O B vale 5. Y, ou B corta Y bem aqui, ó. Eu vou colocar menos 2 igual a 7. Da esquerda para a direita, nosso gráfico está decaindo e o nosso B está cortando exatamente no 7. Pode dar uma olhada. Y igual a 7. Está cortando no Y igual a 7. Saber essa estrutura é importantíssimo para a gente. Nós temos que ter essa noção de que vai acontecer esse comportamento. Então, trocou o sinal, observe só. Trocou o sinal do A. A é positivo, da esquerda para a direita sobe. A é negativo, da esquerda para a direita desce. É importante nós sabermos que isso existe, tá? Sistema de equações vai ser uma ferramenta essencial para esse tipo de trabalho. Vamos colocar aqui um exemplo. Esse exemplo aqui eu vou colocar como exemplo 3, né? Mais um exemplo. Onde eu tivesse um gráfico nessa situação aqui, ó. X, Y, partindo daqui do 3, subindo. Esse é o primeiro que eu vou querer, primeiro gráfico que eu quero, onde aqui eu vou colocar como 6, não, como 7, nessa situação aqui, e aqui eu vou colocar como 4. Eu vou querer a lei de formação dele. O ponto em questão aqui é o seguinte: Seria zero, 0 e 3. 0 e 3. Por quê? Porque o y é 3 mais o x é 0. E se a gente parar para analisar, olha o sentido do gráfico, como ele está indo para essa direção. Dê uma olhada. Vai acompanhando. Ó. Realmente, aqui seria o 0 e o 3. Ok? É importante a gente saber esse comportamento de estrutura. A partir desse momento, eu quero que vocês entendam que a gente não precisa montar um sistema de equações, mas eu vou montar o sistema de equações para você ver que é uma alternativa. Dê uma olhada como é que ficaria o sistema de equações. Eu vou montar direto. Se você sentir confuso, fala, professor, pode montar por partes? A gente vai montando por partes. Coordenada A, coordenada B. A função da coordenada A vai ficar assim, ó. 7 igual a 4a mais b. E a da coordenada b vai ficar 3 igual a 0a mais b. Quem quer que eu monte por partes essa estrutura aqui desse nosso sistema de equações? Levanta a mão. Ok, então quer dizer que todo mundo conseguiu captar o porquê ficou desse jeito. O detalhe importante aqui é que a gente não precisaria montar o sistema de equações. Por que que a gente não precisaria? Porque lembra que B corta Y? Eu já tenho o valor de B bem aqui, ó. É 3. Prova disso que 0 vezes A vai dar 0. Vai sobrar B igual a 3. Então eu já sei que a minha estrutura provavelmente seria isso daqui mais 3. Ok, até aqui está de boa. Mas, se você tem dúvida, monte o sistema de equações. B igual a 3, eu substituo bem aqui agora.
vai ficar, vou substituir aqui para baixo, vai ficar 7 igual a 4A mais 3. Passa esse 3 aqui para o outro lado, vai ficar 7 menos 3 igual a 4A, vai ficar 4 igual a 4A, champ, champ, A igual a 1. De novo, né, eu descobri, foi coincidência, tá, gente, isso. Tá rodando em torno dessa função aqui, mas foi pura coincidência a parada aqui. Assim sendo, nossa lei de formação, y é igual a 1x mais 3, que seria a nossa estrutura. Ou y igual a x mais 3, que também é aceito, ou f de x igual a x mais 3. As três estruturas são consideradas corretas para a lei de formação. Ok? Pronto. Nesse primeiro momento, é até aqui que nós chegamos no estudo das funções. Tem um comportamento, que é o que a gente vai fechar a nossa aula de hoje, que é quando você tem, em vez do gráfico ou da estrutura f de x igual a y, é quando você tem a estrutura total da sua equação, da sua função, né? Primeira coisa que você tem que ver quando você for construir um gráfico de função. B corta y. É o primeiro ponto no teu gráfico. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer um gráfico centralizado. O que que é gráfico centralizado? O que que eu quero dizer quando a gente fala de gráfico centralizado? A gente vai fazer isso daqui, ó. Isso é um gráfico centralizado. Por que que eu digo que é importante a gente começar com os gráficos centralizados? Isso daqui não é um gráfico centralizado. Isso daqui não é um gráfico centralizado. Eu não sei, por exemplo, quando ele me dá uma função, onde vai acontecer a maior parte do comportamento da função. Se vai acontecer no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante ou no quarto quadrante. Na verdade, eu sei, mas isso daí leva tempo para que você entenda onde vai acontecer a maioria dos comportamentos do seu gráfico de função. Pode perceber, esse gráfico anterior não era um gráfico centralizado. As coisas estavam acontecendo no primeiro quadrante. Esse daqui também não era centralizado, ó. Ele tinha ainda essa continuação. Mas são coisas que a gente vai aprender a dominar com o tempo, tá? Eu vou pegar esse resuminho aqui e eu vou colocar ele bem picutinho aqui no nosso canto do nosso exercício. Página 34 do nosso livro é a questão que a gente vai finalizar a nossa aula de hoje, certo? Eu acredito que eu vou precisar até colocar a primeira parte, segunda parte, terceira parte bem aqui assim, ó, que a gente vai montando cada um dos gráficos de forma individual. Aí, conforme a gente vai montando, eu vou consultando esse nosso resuminho bem aqui. Então vamos lá, gente. Observem só o que vai acontecer aqui nessa estrutura, nessa questão, na verdade, nessa nossa letra A. Primeira coisa importante que eu preciso saber, que essa estrutura, ela pode ser representada como essa forma aqui, ó, dessa maneira. Ok. Eu não sei onde está o meu gráfico. Eu não sei se ele está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Então, eu vou fazê-lo dessa maneira aqui, ó, centralizado, tá? Se você quiser, faça no rascunho, faça no post-it, mas eu acho que no seu livro não vai dar espaço para isso. Primeira coisa que eu vou ter que marcar quando eu for construir um gráfico: B corta Y. B corta Y. O nosso B aqui vale 5. Então, 5 no Y estaria mais ou menos bem aqui assim, ó. Vou fazer uma pergunta para vocês. Esse gráfico, ele é desse jeito? Rapidinho, deixa eu utilizar duas cores para fazer essa representação. Ele é o gráfico em verde ou possivelmente o gráfico em vermelho? O que que vocês acham? Porque tá bem ali, professor. Que é decrescente. Porque ele é decrescente, quando o meu A é negativo, o meu gráfico é decrescente. Então, ele possivelmente vai ser um gráfico Vamos. verde, certo? É isso mesmo. Bora lá, então, desenvolver. Eu já sei que bem aqui é 5. Eu já posso começar com isso daqui, ó. Esse cara já é 5. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? O primeiro passo já foi. Qual é o segundo passo? Zero da função. É quando y ou f de x igual a zero. Tá aqui o meu f de x. Quando eu colocar f de x igual a zero, é com isso daqui que eu estou trabalhando, ó. Menos 2x mais 5 igual a zero.
Isso daqui é o zero da função. É esse x que vai indicar onde meu eixo x vai ser cortado. Vou passar o 2x para o outro lado, ele vai positivo, igual a 5, x igual a 5 dividido por 2, x é igual a 2,5. X é igual a 2,5. 2,5 bateria mais ou menos bem aqui, assim. Esse seria o 2,5, né? E, finalmente, o meu gráfico da esquerda para a direita vai decrescer, e isso daqui seria o gráfico dessa nossa função. Acabou. É só isso que a gente precisa. Condiz com o que a gente estava procurando? Sim. Da esquerda para a direita, o nosso gráfico iria cair porque o A é negativo e realmente é negativo. B corta Y. Deu para vocês entenderem? É só isso que a gente precisa. B corta Y, aí logo depois tu iguala Y igual, ou f de x igual a zero, e encontra o valor de x, liga os dois pontos e acabou. É só isso que você precisa. É só isso daqui que você precisa, cara. O que que eu vou querer? Vocês resolvam, né, isso daqui? Dá uma treinada depois. Primeira coisa que eu vou fazer para montar o meu gráfico. Colocar o gráfico centralizado. Fazer desse jeito aqui. Ah, professor, não está na escala. Não tem problema. O importante é que o gráfico esteja parecido com o que a gente realmente está querendo, tá bom? Primeiro passo, B corta Y. E qual é o B dessa estrutura aqui? Desculpa. Não tem B na estrutura, então é zero, porque eu estou lidando com essa estrutura aqui, cara. Essa é a estrutura. Se tem um número acompanhando x, ele é A. Se não tem o B aparecendo, é porque é zero. Então ele vai começar bem aqui. Ou ele pode seguir essa direção, ou pode seguir esta direção. E é óbvio que ele vai seguir essa segunda direção. Por quê? Porque o meu A é negativo. Da esquerda para a direita tem que cair isso daqui. Vamos verificar agora como é que seria a próxima estrutura, o zero da função, né? Vamos ver como é que seria o zero da função. Já sei que B é igual a zero aqui, ó. B corta Y. Mas zero da função não é quando o f de x ou alguma coisa de x é igual a zero? Isso vai ficar zero igual a menos 3x. Se eu passar o 3 para o outro lado, vai ficar zero dividido por menos 3. Isso daqui vai ficar x igual a zero. Opa, então o x também é cortado no zero. Ou seja, esse gráfico ele é mais ou menos desse jeito aqui, ó. Ele pode ser desse jeito. Claro que vai depender da escala que você está utilizando, né? Se você quiser encontrar um possível valor de x, um possível valor de y, fica à vontade, não tem problema nenhum. Na verdade, tem como encontrar. Quando x é igual a 1, por exemplo, o y, só para vocês entenderem, quando x é igual a 1, o y é menos 3 vezes 1, que vai dar menos 3. Ou seja se x é igual a 1, o y é igual a menos 3, daria mais ou menos aqui. E este é o gráfico da nossa função. Precisava colocar esse. O gráfico centralizado ficaria desta maneira aqui. Eu já sei que o meu B vale menos 5, então ele ficaria mais ou menos bem aqui, ó, menos 5, né? Esse gráfico da esquerda para a direita vai ter que subir, porque o meu A é positivo. Da esquerda para a direita, ele sobe. Agora vamos ver aonde é que o x vai ser cortado. Como é que eu faço isso? Esse cara igual a zero. Vou trazer ele para cá e resolver aqui embaixo. Fica zero igual a 2x menos 5. Vou passar o 5 para o outro lado para trabalhar só com números positivos. X é igual a 5 dividido por 2. X é igual a 2,5, que estaria mais ou menos bem aqui. E realmente isso faz sentido. Ele seria nessa, nesse sentido aqui. Esse seria o gráfico dessa nossa função. Acabou. Gráfico de função é só isso a partir da própria estrutura. É só isso que você precisa. B corta y e zero da função. É só isso, aí depois é só ligar os pontos, tá? Pronto, acabou. Acabou o conteúdo. O que está faltando agora? Resolver questão. Eu disse que hoje seria um resumão, né? Vamos só dar uma recapitulada para ver tudo que nós trabalhamos na aula de hoje. Nós temos aqui a estrutura geral a partir de como pode ser cobrado cada um dos termos. Nós vamos fazer na próxima aula questões, ou seja, a gente vai relembrar disso daqui olhando para o termo e aplicando diretamente nas questões. Nós aprendemos como trabalhar com o sistema de equações, que é quando nós temos essa linguagem aqui,
Vamos ter que montar sistema de equações a partir da estrutura geral, y igual a x mais b. Nós vimos a construção da estrutura geral, só que a partir das coordenadas de um gráfico. E, finalmente, nós vimos quando o b corta y de forma direta, também necessitando aqui montar um sistema de equações. E a partir do gráfico, como construir um gráfico a partir dos termos principais, b corta y, o zero da função e sentido do gráfico. É só isso, cara, função. Esse é o resumo, né, do que você precisa para se dar bem com função.